Fala, meus donos e futuros donos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Falando com o Dono, o podcast que você gosta, ama, e a gente também ama trazer informação e convidados para trazer histórias e inspirações. Estamos no 22º episódio, Marcel. Já, né? É isso aí. Um dia desse, a boca tremia, o coração acelerava. E hoje a gente tá, né? Hoje a gente tá mais tranquilo. Tremia, ficava vermelho, a rosácea atacava. Mas estamos aqui no 22º episódio. Eu faço uso das palavras do Marcel, que a gente entra de um jeito aqui e sai de outro. E depois de 21, estamos no 22, né? Número 22 episódios. Assim, a gente aprendeu demais. A ideia é ensinar, mas a gente ganha de brinde, né, Marcel? Aqui a gente acaba aprendendo com todos os convidados que passaram por aqui. E eu queria também aproveitar esse episódio para agradecer a todos aqueles que passaram. Mas hoje temos um novo convidado, um cara que era um desejo nosso de entrevistar, sim, né? Sim. Marcel já tinha um escritório próximo, assim, já me levou, apresentou o cara que tem um prato na sua casa que é indiscutivelmente, assim, inquestionável. Se você já comeu igual, eu digo que é mentira sua. Mas o tema do episódio agora, desse 22º episódio, é endereço novo. Já vou dar um spoiler de quem é o entrevistado. Endereço novo, propósito antigo. A jornada de reinvenção do Fusion Grill. Marcel, apresenta esse convidado, um cara que tem um tempo aí no mercado gastronômico, um cara que tem uma bagagem incrível. E eu tenho certeza que quem está assistindo vai aprender demais. Não, esse cara, Thomas, ele queria fugir da gastronomia, e a gastronomia ia lá, puxava o pé dele, volta, meu amigo, vem aqui, que o seu negócio é com comida. Ele querendo vender casa. Querendo vender casa, imóvel. Você vai vender comida. Não, você vai vender comida. A sua vida é isso aqui. Thomas, esse é um cara que já tem aí, com o Fusion, né, 13 anos de história, né, vai completar agora. Tem formação gastronômica, tem cerca de 18 funcionários e vai aumentar esse quadro, porque a loja vai passar a abrir à noite, com certeza vai aumentar. Já passou por casas diferentes e a essência não muda. Isso para mim é fundamental no prato, nesse prato que você falou, que eu vou deixar de falar, porque esse prato é sensacional. Mas assim, fico muito agradecido de receber aqui no nosso podcast o Fernando Costa, direto do Fusion Grill. O cara que é, assim, uma pessoa que eu já conheço do estabelecimento e tinha muita vontade de entrevistar, porque com certeza ele ia trazer muitas coisas que ele já passou por tantas experiências no decorrer dessa história, e com certeza vai trazer, incrementar a vida de muita gente, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, certo? É uma honra estar aqui com vocês. Falando com o dono, né? Isso aí. Thomas e o Marcel são clientes da casa e vamos lá, vamos bater um papo gostoso, né? É isso aí. E sobre o prato, certo? É um galetinho desossado. É isso aí. Sensacional. Ele é modesto, ele fala um galetinho desossado. E desde que a casa abriu, é o carro-chefe, né? Eu já tentei mudar isso aí, botar outros pratos, mas o galetinho, né? É imbatível. Muita gente, talvez, lá no passado, quando esse cara disse assim, meu prato vai ser um galeto. Galeto, bicho. O galeto vende em todo lugar. Deixa eu mostrar o meu galeto. É diferente. O tema do podcast hoje, né, assim, é muito a cara do Fernando, porque o Fernando tá passando por uma mudança agora, né, de endereço, de casa, né, a casa tá linda, inclusive, né, estivemos lá hoje, almoçamos, mas que, de certa forma, é comum, porque ele já precisou passar por uma mudança dessa, né, de progredir, de evoluir, e aí ele vai também dividir conosco essas fases, como foram passadas, e mostrar para vocês também que muitas das vezes não é necessariamente você só crescer o espaço, mudar para crescer. Eu só preciso mudar para crescer. Muitas das vezes você mudando para um espaço, digamos, o que menor, espaço físico, não significa que você diminuirá o seu faturamento. Se você faz bem feito, talvez você vai aumentar o faturamento. Então, fica conosco até o final, que você vai aprender muita coisa. Falando com o dono é para ensinar, e esse não vai ser diferente. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu queria, não diferente dos outros episódios, agradecer os parceiros, aquela galera que está conosco
conosco aqui desde o início, dando aquela injetada para que a gente leve informação até você. Agradecer o meu parceiro Everton, né, da Panificação e Restaurante Ferretti, que está aqui com esse kit festa, está sempre, né, embelezando essa mesa aqui. Não é de biscuit, né? É de verdade, fica à vontade. Agradecer, né? Você quer fazer seu kit, quer fazer sua festa, quer comprar seu kit festa, pronta entrega, vai lá no Instagram, acessa o link, né? Então, assim, no delivery você vai encontrar desde o kit festa, o almoço, a janta, tudo que eles oferecem na Panificação e Restaurante Ferretti. Né? Então, nosso muito obrigado pela essa parceria que vem acontecendo desde o início. Agradecer também o nosso escritório de contabilidade e, Agra e Silva, assessoria contábil e jurídica. É isso aí. Esse é o nosso escritório. O nosso eu digo porque não é meu, mas é quem faz a assessoria da minha empresa. Então, assim, eu recomendo, super recomendo. A qualidade de serviço dessa galera, de fato, é uma assessoria completa. Então, a você que precisa, você que está com, né, uma deficiência no escritório que você utiliza ou está começando, fala com a gente. Fala com esse cara bonito aqui, ó. E nem mesmo. Não sou eu não, é com ele, viu? Sou eu mesmo. Então fala com esse cara. Então agradecer também ao meu parceiro Felipe da AL Autoplacas. A você que precisa fazer sua placa Mercosul. Marcel tocou num assunto no antigo episódio que ele só choveu muito, a galera insiste em passar dentro da água, aí a placa some, o que é que você faz? Liga para AL Autoplacas. Faz uma nova. Se você não for lá na rua que você perdeu, tem um pessoal que fica vendendo a placa. Se não encontrar, a AL Autoplacas, você faz a sua placa, transferência, o que precisar de placas para moto, carro, caminhão, o que for, fala com a L Autoplacas. Brigadão, Felipe, um beijo e um abraço do Thomas. Agradecer também esse cara bonito aqui, da logo vermelha aqui. Eu conheço o dono, super gente boa. Thomas Burger, você que não conhece. Sanduíche? Lá vende felicidade. Eu vou fazer uso do bordão do Douglas. Felicidade. Então, é você que quer ser feliz, quer viver uma experiência diferente, vem conhecer o Thomas Burger. Agradecer também a agência Cria, nossa agência de publicidade. Nosso parceiro Eduardo, que está por aqui também representando. Né? A você que tem sua empresa, está precisando criar conteúdos. A você que já tem muita demanda, né? Gestão, financeiro, tudo. Quer deixar o marketing em boas mãos, agência Cria. É isso aí. Essa eu recomendo também porque faz também a gestão da nossa rede social hoje, né? Exatamente. E agradecer também, né? Evidenciar o Fusion Parrilla, né? Que está aqui hoje, representado na pessoa do Fernando, e que vamos bater um papo e você vai conhecer um pouquinho mais, ou até muito mais do que vocês conhecem, da história, né, desde o início até onde está hoje. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos os parceiros e a você, eu faço sempre o mesmo convite. Eu aderi, né? Não sei se vocês estão percebendo. Eu aderi ao digital, né? Hoje tem um tablet aqui do meu lado. Mas ele pegou o caderninho que ele não vai anotar nada. Eu não posso sair do tradicional, porque papel e caneta, irmão, eu tenho que dar a referência. Papel e caneta é importante, porque nem sempre a gente... Eu digo sempre que papel e caneta é importante, porque o cara está em casa, né, assistindo o podcast, aí teve um insight do podcast, o cara assim, vou anotar no celular. Aí quando abre já está no Instagram. Aí vai mexer na rede social, perdeu o episódio, não anotou nada. Tem razão. Papel e caneta é essencial, porque você não vai perder o foco. Assistindo aqui e anotando. No depois final. Terminar, tira uma foto. Depois, no final, tira a foto, bota no celular. Não, mas faz parte. E bota as datas. Vou precisar tomar essa decisão agora, essa depois e tal, porque não adianta você anotar as ideias e não colocar em prática. Então, fica conosco até o final. E aqui tem uma bagagem para vocês aprenderem. Vamos lá, Marcel. Vamos lá. A bola tá comigo, é? A bola é tua e o salgado é meu. Fernando, cara, a gente já teve uma conversa nos bastidores, mas a galera não sabe, né? De onde veio a ideia do Fusion Grill? Lá no começo era a Galeteria Fusion, né? Onde foi que surgiu a ideia de colocar o Fusion, né? Eu sei que a sua história na gastronomia é uma história de amor e ódio ali, você vai e volta, mas agora foi definitivo. Conta um pouquinho pra galera conhecer a história do Fusion. É uma história bem interessante, né? Eu falei pra você que... Só não querendo interromper. Conta primeiro a história até antes de chegar no Fusion, né? Porque a gastronomia puxou ele antes mesmo do Fusion, né? Pela conversa que a gente teve, né? Exatamente. A gastronomia vem desde berço, né? Minha mãe cozinha muito bem e eu aprendi a cozinhar com minha mãe. Eu vou contar uma historinha bem rápida. Eu, com 17 anos, saí de Batalha e vim estudar aqui em Maceió. E sempre fui bom de garfo, né? Gostava muito de comer bem. E um dia eu ligo para minha mãe, meu irmão que morava comigo e minha irmã
Minha irmã se formou e meu irmão casou, eu fiquei sozinho. Aí a empregada que tinha lá em casa voltou para a batalha que não ia ficar uma pessoa só para ficar comigo, né? Então eu tinha que comer. E eu comia na rua todo dia. Só que minha mãe mandava uma feira semanal e um dia eu liguei para ela: mãe, eu quero comer feijão, aquele feijão da senhora, como é que eu faço? E ela por telefone na época passou a ficha técnica e eu fiz o feijão. Aí quando foi à noite minha mãe ligou: e aí, o feijão deu certo? Eu digo: rapaz, ficou bom. Ficou muito bom, ficou tão bom quanto da senhora. Aí eu digo: agora eu quero fazer uma sopa do feijão. E ela me ensinou, aí é mais fácil, né? É só bater, feijão tá, já tá pronto, né? Era, o feijão tá a pronto. base já tá pronta. Exatamente, botar umas verdurinhas, coisa. E eu fiz a sopa e ficou do jeito que eu imaginava. Então, minha história na gastronomia já começou daí, só que eu não sabia que tinha essa afinidade. Certo? Mas eu estava trabalhando na Márcio Raposo como corretor e um grande amigo meu, Bruno Mazulo, me ligou me chamando para conversar. E quando eu cheguei, ele estava com um projeto, um restaurante, que era o Grato, né? O Grato está com 20 anos, 20 e poucos anos que está no mercado, é uma casa consolidada. E o Bruno me convidou para abrir o Grato com ele. Na época eu tinha recém-separado, estava numa situação financeira, né, recomeçando, e eu aceitei esse desafio. Abrimos o Grato em 2005, certo? A casa ainda hoje é uma casa referência de carnes, né? Em carnes, não, o Grato é carnes. Massarela. Massarela e o Otto, né? Isso. Mas nós fomos pioneiro aqui em Maceió em cortes nobres, certo? Sim, aqui sim. em Maceió, em 2005, poucas pessoas conheciam os cortes que a gente trouxe na época para Maceió. A galera procurava mais churrascaria, né? Exato, e a churrascaria rodízio, exato, Então, nós fomos para São Paulo, pesquisamos, fizemos um apanhado bem bacana, certo? Trouxemos alguns cortes para cá e a gente fez um laboratório na casa do pai dele. Todo domingo a gente fazia um churrasco com cortes nobres para escolher a carne. Naquela época nós trouxemos uma carne de uma grife chamada Red Angus, fantástica, né? Depois mudamos para VPJ Angus. Mas nós fomos pioneiros em cortes nobres aqui em Alagoas. Hoje a gente tem belas casas de carne, né? Tem casas que não deixam a desejar nenhuma casa no Brasil. Sim, sim. Sim, mas a gastronomia foi... entrou aí na sua vida, né? Entrou aí, ela foi... O Bruno enxergou isso em mim, né? O convite que ele me fez foi um desafio para mim. E eu aceitei esse desafio. Eu sempre gostei de desafio. Sempre fui um cara que parece que estava preparado para o desafio. E as pessoas gostavam de desafiar você. Exatamente. Né? Tiveram diversos. Só que em 2009 eu resolvi me afastar da gastronomia, voltei para a corretagem, né? Negociei minha parte com o Bruno e a gente eu segui no meu caminho, ele no dele. E um ano depois, o Luiz Grois, o Isaac e o Márcio de Rakata me fizeram um outro desafio. Voltar para a gastronomia e abrir um parmegiano em Aracaju. Ele deu mais uma missão. Mais uma missão. E eu fui para Aracaju, abri um parmegiano com eles. A casa foi um sucesso, né? Tinha 400 lugares, era uma casa grande, gigante. E fiquei um período lá com ele de 6 meses, né? Depois de 6 meses eu voltei, disse: não, eu vou voltar para minha família. Ô Fernando, só meio que te interrompendo, mais uma curiosidade. Nesse período, você ainda não era formado em gastronomia, não, né? Não era formado. A turma, quando te chamava, que entregava esse desafio, era mais para gerenciar as pessoas, é isso? A liderança, para gerência, gerenciar, tudo. E eu sempre gostei de cozinhar. De estar dentro da cozinha mesmo, também. Mesmo sem ter formação, eu sempre gostei. Já estava muito dentro. Aquela questão do paladar, né? Você tem um paladar para saber o sabor das coisas, aí a galera confia demais. Eu fazia uma feijoada para os amigos, aí ficou uma coisa... Fernando faz uma feijoada bacana, vamos... Exato, sempre gostei de mexer com as panelas. Fazia um molho de massa, fazia um macarrão bacana, todo mundo gostava. E fui para Aracaju, abrimos o parmegiano. Depois de 6 meses eu estava com saudade das minhas filhas, né? Estava separado, mas tinha duas mocinhas crescendo e eu lá.
Longe, né? Aí eu resolvi voltar para Maceió e mais uma vez eu fui para corretagem. Uma área que eu gosto muito Sempre também. foi seu porto seguro, Exato, né? E em 2011, 2010, 2011, eu passando em frente à antiga Maurício de Nassau, de um outdoor bem grande. Primeira turma de gastronomia de Alagoas. Eu não contei conversa, parei o carro, me informei. Eu só preciso do meu diploma. Né? Fiz a minha inscrição e disse, eu vou fazer porque é uma coisa que eu gosto. Vou fazer Sim. Né, era uma área que você já estava atuando há muito tempo. Exato. Então, eu vou me aperfeiçoar, vou buscar conhecimento, né? Aí nunca é tarde para buscar conhecimento. E eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei naquele momento. Fiz essa faculdade de gastronomia e quando eu estava terminando, eu estava num shake, tomando um shake, né? Na época eu estava no curso de gastronomia, comendo demais. Não, estou precisando emagrecer, fazer uma dietazinha. Herbalife, E encontrei com um amigo meu, cliente do Grato, né? Fernando, cadê você? Você está por aonde? Aí eu disse que estava na corretagem. Ele, eu tenho uma área para vender no Santo Eduardo. Aí vamos lá. Cheguei lá no Santo Eduardo, eu fiz uma avaliação, aí disse, olha, vamos botar para vender. Ele disse, rapaz, eu queria botar um negócio aqui. Eu digo, bota um mercadinho aqui, essa região aqui tá carente de mercadinho. Não quero um mercadinho. Eu queria botar um restaurante com você. Eu digo, você tá doido, rapaz? Eu quero saber de restaurante. Ele se vingou dos outros nesse cara. Eu quero saber de restaurante, meu amigo. Esse cara também. Aí a gente conversou, né? Ele disse, eu vou pensar para ver se eu vendo, tá? Eu recusei na hora. Quando foi depois de umas 2 semanas, eu cheguei no shake, tava lá o Zé. Fernando, pensou na minha proposta? Eu disse, não, Zé, eu tô longe disso aí. Aí, depois a gente saiu, depois ele me liga, olha, bicho, eu não paro de pensar naquele negócio. Tirasse o sono do bicho, cara. Você já tinha um know-how na área, né? Tava num Grato, uma casa maravilhosa. Por que a gente não abre o negócio pra gente? Tá lá, o prédio tá lá pronto, só é você dizer como quer, a gente faz a reforma. E me convenceu, Aí eu disse, vamos pensar, ele fez, vamos embora amanhã para Recife. A gente foi para Recife, a gente comprou tudo. Mas não sabia qual seria o Ford ou você já tinha Não, eu tinha uma ideia de sozinho. Então vamos botar uma galeteria. Foi na época que o São Luís estava, né, fazendo um monte de franquia, né, em 2013. É o auge. Isso foi em 2012 que essa ideia surgiu, né? Teve a reforma que a gente só foi abrir em 2013. Mas o São Luís estava fazendo várias não, tinha franquia, né, franquia tudo que é canto. E eu já tinha uma receita que eu tinha feito na faculdade. Eu disse, rapaz, e você tão ganhou, boa, inclusive, né? Isso, eu ganhei premiação, né? Eu disse, é tão boa quanto a do São Luís, mas eu vou tentar aprimorar, melhorar, vou trazer um desossado que ele não tem, né? E tem algumas outras coisas que eu gosto de fazer e vou botar em prática. Aí Zé disse, gostei da ideia, vamos lá, e fizemos o projeto e a reforma. A reforma, como sempre, demora um pouquinho, né? Dá uma dor de cabeça. Não? Mas abrimos o Fusion dia 29 de outubro de 2013. Você bem que relembrou, né? Não era Fusion Grill, era Galeteria Fusion. O foco era o galeto. Sempre foi o galeto foi na sua aí, vida. E foi aí que começou. Só que o intuito era só delivery. Eu não queria trabalhar com público, com mesa, receber, né? Mas o destino sempre me procurando para desafio, né? E chegou um amigo meu, Vitor Cansanção. Aí disse, Fernando, eu queria comer aqui. Eu digo, bicho, não tem lugar para comer. Ele fez, seus funcionários comem aonde? Eu digo, lá em cima. Sim, comem em pé? Eu digo, não, eles comem numa cadeira, numa mesa de plástico, umas cadeirinhas de plástico bem simples. Ele fez, sim, manda descer que eu quero comer aqui. Aí eu mandei descer. Uma mesinha da Itaipava. Para agradar um amigo, né? Você vai sentar aqui. Mesinha vermelhinha. Aí ele almoçou lá. Quando foi no outro dia, no mesmo horário, chegou uma turma lá, 3 amigos, e só vinha almoçar aqui. Eu digo, bicho, não tem espaço para almoço aqui não. Aí o cara, não tem, que eu vi um amigo seu comendo aqui ontem.
Aí o cara sentou, né? Ficar sem argumento, né? Quando o cara sentou, chegou o Vitor de novo com mais 2 amigos nossos em comum. Ocuparam o meu lugar. Meu irmão, minha mesa aqui. Eu trouxe os caras para almoçar aqui. Aí eu vim porque eu sabia que tinha uma mesa aí. Aí eu tinha outra mesa lá em cima, mandei buscar. Mas eu fiquei com tanta vergonha que as mesas já estavam tão, né, detonadas, que eu saí, fechei o restaurante e fui no Samis comprar 4 mesas e 8 cadeiras. No outro dia eu tive que comprar mais 4 mesas, mais 8 cadeiras. O espaço era pequeno, né? Você conheceu na época que era o espaço menor. E só tinha espaço para 28 lugares. Então a gente botou 28 lugares lá. Que até então, para a proposta que você tinha de delivery, iniciando já era muita coisa. Quando você viu as cadeiras crescendo, eu estou comprando cadeira aqui sem necessidade, depois não cabia mais ninguém. Você passou ainda quanto tempo lá atendendo ao público? Eu conheci o Fusion ali, acho que em 2015. Eu saí daquele ponto para Ponta Verde em 2017. Passou uns 4 anos, mais ou menos. 2017. Né? Em julho de 2017, a gente mudou para Ponta Verde, que foi assim, um upgrade, foi um pulo, né? Eu saí com uma casa... 28 cadeiras? Acho que depois de um ano de fundo, depois de um ano que eu botei o espaço, a gente pegou uma sala vizinho, e eu fiquei com 90 lugares. Sim. Certo? Só que o Fusion da Ponta Verde, quando virou o Fusion Grill, né? Eu passei para 160 lugares. Caramba! Quase o dobro, né? Exatamente, 160 lugares. Era 160 lugares e tinha uma área privativa ali atrás. Tinha um espaço, tinha um espaço ali para você fazer um aniversário, um evento que... eu lembro. Até 30 pessoas. Eu lembro disso então, a gente pegou tinha um salão grande, tinha uma área aberta. Nessa penúltima aí, que é muito grande mesmo. Mas foi, assim, desafio em cima de desafio, né? Sim. O interessante, rapidinho, Fernando, não lhe cortando, mas assim, o interessante nisso tudo é que por mais que você fosse para um lugar maior, com certeza você incrementou com pratos novos, porque você tinha uma área maior. Sim. E também passou a funcionar à noite, que antes não funcionava, se não me engano. Isso. Porém, a sua essência, isso é uma coisa que para mim é fundamental. A sua essência nunca mudou. Até hoje, a forma que você serve o prato é a mesma forma que você fazia, inclusive, lá atrás. Isso. É uma coisa que eu acho... Tem alguns restaurantes em Maceió que eu adoro ir lá, porque eu sei que eu vou comer a mesma coisa que eu comia há 10, 15 anos atrás, né? Um deles é a casquinha do Massagueirinha. A gente chega lá... Eu posso dizer também que é a melhor do Brasil. Com certeza. Você chega no Massarela, tem um prato que você gosta, você vai lá, a mesma coisa. Então eu acho que se você gostar do meu galeto, você vai lá e vai relembrar do que você comeu há 10 anos atrás. Se você não gostar, não tem jeito, você não vai querer comer de novo. Porque não vai mudar. Porque não vai mudar. Então eu me preocupo muito, a gente tem a ficha técnica e eu sigo a risca. Demorou muito para encontrar a fórmula secreta do galeto? Demorou um pouquinho, certo? Eu fiz a primeira receita em 2012, a gente fez uns testes, em 2013 a gente abriu com ela, e eu fui comendo galeto, que eu sempre gostei de comer galeto em alguns outros concorrentes, parceiros, e eu disse, tá muito bom, eu vou tentar melhorar o meu, e na terceira receita eu achei o ponto... Tinha quanto tempo de Fusion aí quando você achou a receita? Tinha uns 3 anos mais ou menos. 3 anos. Tem 10 anos que o bicho não muda essa nada. Receita não muda nada. Tá lá, você carimbada e Você brincou dizendo que faz tempo que você não desossa ali o galeto. Eu acho que deve ser um trabalhinho, mas o cabo que desossa os galetos, hoje, em menos de 5 minutos, ele desossa em menos de 2 minutos. Em 5 minutos ele desossa 3. Se eu for desossar um galeto hoje, né, eu que ensinei a ele, mas tem um bom tempo que eu não faço isso, eu vou... chegar perto de 10 minutos. A prática Enquanto eu desosso ele desossa... Você vai saber 5, ainda, 6. porém a agilidade ele adquiriu com a Exato, prática, né? Com o dia a dia. Exatamente. Né? O cara faz todo dia, né? Não é possível não... Desossa de 20 a 25 caixas de galeto por semana. É muita coisa. Então, é igual meus parabéns. Exatamente. Problema. Então a habilidade dele o cara tem que ser bom mesmo. Bem grande, bem grande. Ô Fernando, rapidinho. Qual era a sua ideia de sucesso no início? Lá na galeteria mesmo, assim.
a sua ideia de sucesso? Como que é que você entendia como sucesso? Era abrir uma rede, fazer franquear, né? Para trabalhar só com delivery. Eu pensava só em delivery. Como na época o São Luís teve esse sucesso de delivery. Nessa época o São Luís estava de fato crescendo, principalmente a parte dele, porque as franquias eram todas delivery, né? Isso. Não tinha espaço físico não, é verdade. Exatamente. Então ter espaço físico foi muito recente. Então a minha ideia era isso. Eu ainda tenho essa ideia, certo? Eu já criei um projeto, né? Um Fuse Express, certo? Isso já está todo montadinho, já está... É fantástico. Esperando a hora. Esperando a hora para a gente... O cara ter um projeto desse aí. Isso. Os galetinhos desossados, o cara passar e pegar. E hoje tem, focado, né? Exatamente, focado no galetinho, galetinho, né? Irmão. Exatamente. E hoje tem, né? Você hoje tem a marmitazinha do galeto, a propícia para isso, de isopor, né? Sim. E é uma comida, por exemplo, que você não tem problema dele suar ali a temperatura. Não veio na qualidade, eu acredito que no delivery é fantástico. Ele até pega mais um sabor com aquele o vapor dele ali. E detalhe, né, que tem a sua marca, porque assim, não é o galetinho desossado, é o galetinho desossado do Fusion. Marcel, um cara apaixonado. Eu hoje, né, me tornei fã também de galetinho. Hoje eu comi, digo que é de comer rezando. E assim, você vê a marca, o nome do galeto ali, é impossível, cara, não parar. Você falou aí de comer rezando, eu lembrei de uma situação, né? Uma jornalista gastronômica, né? Nossa, a Nidilins, que é muito competente, uma pessoa fantástica que eu admiro muito. Ela foi convidada por um amigo meu, um amigo em comum, e ela foi conhecer o Fusion. Eu já conhecia a Nida, mas ela foi conhecer o Fusion. E eu servi lá o galeto para ela, servi uma costelinha suína, e ela adorou o galeto, falou muito bem, mas a costelinha chamou a atenção dela, que ela parou e já escreveu: galetinho do Fusion é para comer rezando. E ela fez uma matéria sobre a costela. Eu vendia uma caixa por semana. Essa semana que ela publicou a matéria, eu vendi 10 caixas. Então tive um aumento aí de 900% de venda só da costela. Então foi uma coisa que... a expressão que ela usou foi com a credibilidade. E a credibilidade, você fala em comer rezando, porque assim, o povo de antigamente falava muito quando uma coisa era muito gostosa, era de comer rezando e com o olho fechado. E ela fez essa matéria, é uma coisa que eu agradeço muito no jeito que ela né, passou para o público dela. E como ela definiu, né, a sua comida, né? Porque ali não foi nada pensado, estratégia não, assim, foi algo... Incrementou bastante, né? Muito. E tem gente que vem do interior, que segue ela, ainda hoje, para comer a costela. Porque a Nili foi evoluindo, ela veio do jornal, né? Digital ali, que é muita gente. Podemos dizer que ela é pioneira nessa área de recomendação. Que a galera vem uma crescente aí da galera que vai nas páginas, né? No Instagram e vai lá e posta o estabelecimento. E que tem uma dinâmica totalmente diferente, né? Porque a galera que divulga qualquer coisa, foi pago, tá divulgando. Ela, você me disse uma vez que ela só divulga depois que experimenta. Exato. E se ela não gostar, ela não divulga. Ela não vai divulgar. Certo. Eu acho genial isso. Provar, eu também acho fantástico. Essa... Não perde a credibilidade não dela. Perde nunca. Tem uma credibilidade enorme com o público dela. Quando tu abriu no delivery, por exemplo, qual a ideia assim? Não, meu diferencial de fato vai ser só o galetinho, eu vou pensar na agilidade. Qual era a estratégia inicial? Não, eu vou fazer sucesso através disso aqui. O galetinho sempre está na frente, né? Mas eu tenho um acompanhamento que todo mundo gosta. Eu gosto muito de maionese, certo? Então eu queria fazer uma maionese diferenciada. E fui também testando, só que essa maionese, ela realmente tem 13 anos. Quando eu abri o Fuso, eu já tinha essa receita. Caramba. Já tinha a receita pronta da maionese, já tinha testado. Eu chegava no São Luís, a mesma coisa. Eu pedia uma quentinha de maionese dos cantos, saía provando, até achar o que eu podia puxar de melhor ali. E eu consegui fazer a minha. Dia de domingo, eu vendo, em média, 60 quilos de maionese para o pessoal levar para casa para fazer churrasco, para acompanhar o almoço. Tem gente que vai lá só comprar maionese. Só o acompanhamento. Que massa.
Então, Isso é se eu um não, diferencial. se eu não tiver 60 quilos de batata no domingo, vai faltar maionese. Vai faltar. Então, É interessante impressionante. porque a maionese e o galeto, eu acho que são duas coisas que são marcantes mesmo, porque o sabor é o mesmo. Isso, O sabor nunca mudou. Quando alguém erra no sal, eu vou lá reclamar, foi que houve, você provou. Então, é uma coisa que eu questiono muito hoje com o pessoal da minha cozinha. Tem outra coisa que eu aprendi a comer lá. Hoje eu vejo em vários lugares, é o arroz birubiru. Acho que fui apresentado a esse prato lá no Fusion também. E é diferente do que você já comeu, né? O arroz birubiru, ele cada casa tem a sua versão, né? Usa o mesmo nome, mas usa o mesmo nome, mas né? tem casa que usa uma versão bem mais simples, outra sofistica demais, né? O meu eu fiz uma coisa que fosse bacana pro meu paladar. Então, aquela receita também é nossa, né? A receita criada por mim. E eu disse, não, tem que dar uma crocância nele para fazer um diferencial, que é a batata palha que você falou agora. Bem fininha, inclusive. Isso, não é uma batata convencional, é uma batata bem fininha. Na verdade, e um grande diferencial que eu acho do arroz birubiru. Hoje a gente comeu o arroz birubiru com o feijão caseiro e o galetinho, né? Só que é um arroz que você come sem nada. Você come sem nada, de fato. Pô. E não é o carreteiro, né? Que a galera exato. Rapaz, é impressionante. Não é tanta informação, é algo talvez simples, mas que tem um grande diferencial. Eu tenho alguns amigos, teve um que chegou para mim e fez, Fernando, se eu chegar em casa e tiver só os acompanhamentos, o feijão, o arroz birubiru e a maionese, eu como puro, não precisa nem de carne. Exatamente. Então isso me deixa feliz porque foi criado por você, o sabor exato, o sabor que a gente consegue transmitir para as pessoas é uma coisa assim, através de um prato, né? De um prato, e sem uma proteína, você ficar satisfeito. Que você sabe muito bem que é o mais importante de um prato, né? A proteína. As pessoas pelo menos no Nordeste a gente não consegue, né? Às vezes as pessoas se preocupam, você sabe muito bem disso. Arroz faz de qualquer jeito, feijão faz de qualquer jeito. Capricha na proteína. Isso. E no seu caso, não. Ele é muito completo, seu prato. Você come a maionese, é uma experiência completa. Você come a maionese, é top. Feijão caseiro, perfeito, sem aquele sabor forte de condimento. Esse feijão caseiro é aquele feijão caseiro que eu aprendi com minha mãe. A receita que a da minha mãe, sua mãe que passou para mim por telefone. E eu quis trazer essa receita para as pessoas conhecerem. Digo, não, isso aqui não pode ficar só com a gente, só lá em casa. Um dos grandes segredos do Fusion ser o sucesso. A primeira receita foi o feijão caseiro da mamãe. O feijão caseiro da minha mãe é uma o cardápio do Fusion todo foi feito por você, né? Inclusive, eu preciso te dar uma ideia. Essa história precisa ser contada no seu cardápio. Sobre o feijão caseiro. E fala da sua mãe, né? A Nide fez nessa matéria, certo? Tinha no meu cardápio. Só que eu mudei o cardápio na época da mudança do antigo Fusion. Eu tinha no meu cardápio contando essa história. A Nide falando que eu comecei a cozinhar com minha mãe, essa receita do feijão, tal. Ela tinha. Eu vou até procurar esse cardápio antigo. Se eu não encontrar, eu vou fuçar lá na matéria que ela fez. E eu vou tentar resgatar isso e botar no cardápio. Em algum lugar, um quadro ali, você está com um ambiente um pouco mais rústico e moderno, um lugar que você conte e contextualize essa história. Porque, de certa forma, é o primeiro público, prato feito por você, né? Podemos dizer, né? Isso, verdade. O primeiro prato. Verdade, bem observado. Então. Interessante. Fernando, teve algum erro assim que você considera que hoje ele é um excelente aprendizado, mas que na época foi assim, uma coisa que talvez tenha até deixado a situação do Fusion difícil? Olha, erros sempre acontecem, né? Em qualquer segmento, a gente tenta se aprimorar e a gente aprende com os erros. Sim, certo? Com certeza. Mas assim, um erro que eu me lembre agora que me prejudicou nessa trajetória, não está me vindo à memória algo marcante, né? Algo marcante. Que possa ter marcado, né? Tem os aprendizados no longo do caminho, né? Que a gente vai... Tem. A vida da gente... Mas nada que foi... Assim, acho que a maior dificuldade para você, pelo que eu acompanhei, deve ter sido a própria pandemia, né? Em si. Eu acho que para todo mundo foi muito difícil. A pandemia foi uma dificuldade muito grande.
Foi, É algo que ninguém nunca passou nem imaginou que poderia passar, né, Fernando? A pandemia foi uma coisa assim que no começo eu fiquei sem acreditar. Eu achava que era 2 meses, né? Sim, Um mês, era 2 só mais meses. uma gripe, qualquer coisa assim. Mas a pandemia, eu acho que quebrou muita gente, Sim. certo? Deixou muita gente Com sequelas com até sequelas hoje. Muitos até negócios com sequelas até hoje. Eu acho que é uma das coisas que a gente discute. Às vezes a galera fala assim, já fui para algumas palestras até na Cefaz mesmo, aqui do estado, e eu levantei essa bandeira lá, na última que tive, e falando, pai, espera aí, tem a questão da pandemia. Ah, pandemia até hoje, meu amigo, tem gente que até hoje paga empréstimo do Pronamp, paga. né? Com Por certeza, conta disso, com você dizer que certeza. isso Eu fiz não empréstimo no Pronamp. você quer dizer que isso não resvalou no negócio até Nem todo hoje? mundo estava pronto para viver aquilo, não. Né? Não, Tem cara. pessoas, Por tem mais pessoas organizado que era, né? tem pessoas que não conseguiram ainda se equilibrar 100% Sim, é sequela, cara. devido à pandemia. Certo? Eu tinha casa cheia, lotada, trabalhava os dois horários. De repente eu fiquei só com delivery. E o seu forte sempre foi a casa, né? Sempre Por foi mais a que casa. você quisesse ser referência no diferente. delivery, a sua casa Passou- foi sucesso, né? Passou a ser a casa justamente depois da mudança, né? Porque Isso. ele vem com uma Mais ampliação, ainda, né? mais Aí- ainda, né? Isso. Porque ele isso. tinha o delivery forte no início, porque era uma coisa Aham. que você já vendia. Aí quando passou para uma casa maior, você passou a ser um lugar que tinha um happy hour, Aham, que tinha um isso. espaço à noite, né? Isso. Então teve uma pegada. Se eu não me engano, chegou a vender pizza lá, uma época, não foi, Fernando? sim. E aí você vê que ele sempre puxando pro público, né? Você com 160 lugares Exatamente. com Eu área, botei, algo pro eu botei aquele presencial, né? parquinho ali, aí o pai, rapaz, por que não tem uma pizza para criança? Vamos botar uma pizza, O entendeu? público sempre lhe ensinando Isso. pra fazer. A gente vai buscando, né? Você não consegue fazer tudo que o cliente quer e você vai perder a sua identidade. Mas eu achava que naquele momento uma pizza era interessante por causa do parquinho, criança. Se você for fazer tudo que o cliente quer, você termina perdendo sua identidade, né? E a minha identidade é uma casa de carnes. O carro-chefe, o galeto. Isso. A proposta mas inicial a é... proposta inicial era essa. Então, teve clientes que me pediam coisas absurdas. Que, rapaz, se você bota for isso, fazer bota tudo aquilo que outro. se pede, você vai Exatamente. acabar virando um shopping, né? Exatamente. Aí a gente tem que seguir o nosso Sim, roteiro. não pode perder a sua A identidade. Isso. Você disse que nesses desafios, né, tomados, assim, desde abrir a casa do pessoal lá em Aracaju, né, desde o do Grato, né, durante esse período, são 13 anos, né, já de Fusion, né? 13 anos de Fusion. 13 anos de Fusion. Na gastronomia... muito mais tempo, na gastronomia 20 anos. 20 anos. Mas nesse período de Fusion, teve algum momento assim, que a gente sabe que empreender é uma montanha russa, né? A gente tá complicado, desfrutando não é da fácil, altura, desce um pouquinho, descansa e tal. Mas teve algum momento assim que, rapaz, É melhor voltar. eu vou voltar pra corretagem. Teve mais de um momento. Sim, né? sim. A pandemia foi um. Há 3 anos, acho que 3, 4 anos atrás, teve um outro que também me deixou muito abalado, que caiu uma árvore. Eu lembro. Essa árvore é muito antiga e ela caiu, Tem isso tudo não, pô. Deve Deve ter ter uns uns- 2 anos. 2023 não? Caiu ela ali. Acho que 2022, 2023. Foi, Não, por aí. foi. No espaço. Foi. Caiu No no espaço, no segundo caiu. fuso aqui. Sim, porque tem umas árvores, né, no meio dos Isso, espaços. Né? e quebrou um monte de coisa, atingiu, me deu um prejuízo muito grande. Eu tinha seguro do Banco do Brasil, mas o meu seguro, quando eu mudei para Deputados Relages, o Banco do Brasil mudou as correspondências, mas não mudou o seguro. Caramba. E eu acionei o seguro, o cara alegou que não ia pagar por isso. Pô, se eu mudei o meu Endereço. meu endereço, as correspondências chegavam lá na Casa Nova. Mas não mudaram a minha endereço pólice, do prédio, né? Exato, do prédio. Aí eu fiquei com esse prejuízo, mas foi uma pancada grande. Caramba. A árvore era muito grande, bem antiga, e Tronco da feia. ela caiu naquela parte ali na entrada principal. Sim. Quebrou, desceu o telhado, quebrou algumas coisas, né? Não gerou um acidente, não. Só Graças a prejuízos Deus materiais, foi na né? madrugada do dia 31 pro dia 1º. Deus sabe todas as coisas. Foi mais ou menos 2, 3 da manhã. Isso aí me deixou assim, Muito abalado. muito Imagino, abalado, imagino. angustiado e eu pensei nessa época, eu pensei em parar,
certo? E recentemente, com essa mudança, né, eu estava na Deputados Elais já esse tempo todo, a casa estava precisando de uma reforma, de uma cara nova, e eu mandei um projeto para o proprietário da casa. Ele fez: Fernando, não vou renovar o contrato acabou de vencer, porque eu estou incorporando o terreno. E eu saí à procura, tem que sair na frente, né? Sair à procura de outro... Não vou esperar o momento. De outro espaço, né? O espaço que vocês conheceram, né? O espaço novo. E essa reforma é complicada. A reforma não é uma coisa, né, tão fácil, porque mão de obra Só quem já fez sabe do que a gente Exato, está falando. Mão de obra é complicado. E a minha casa, eu tinha que entregar o prédio, entreguei um prédio, tive um prazo e passei 60 dias com a casa fechada. Caramba. Na reforma. E assim, eu resolvi abrir, não estava pronto, digo, vou abrir amanhã. Aí abri o delivery, passei um mês com o delivery, mas o delivery não dá o resultado que dá uma casa aberta. Você com uma casa aberta, você vende um suco, você vende uma cerveja, você vende muito mais. O cara que vai comprar para levar para casa tá focado. Eu quero comprar um galetinho, isso, acabou, você vai embora. E de alguma forma você consegue potencializar o delivery, né? Porque mostrando a casa aberta, você faz o cliente lembrar que o delivery também funciona. E a casa fechada, ali, sem ninguém saber o que está acontecendo, fica esquecido, né? E a casa, antes de finalizar, eu digo, eu vou abrir, depois de um mês de delivery, eu vou abrir a casa. Abri, graças a Deus, né? O primeiro mês, a gente fez um mês e 15 dias, mas o primeiro mês já chegou no faturamento próximo da outra casa. Então a gente está com um espaço menor, bem menor, mas o volume de clientes está sendo satisfatório. A rotatividade está sendo satisfatória. Essa é uma pergunta que eu fico assim, com certeza quem está assistindo e ouvindo fica se perguntando: rapaz, o cara saiu de uma casa menor, foi para uma casa maior, é um desafio. Isso. Porque ali até você conseguir colocar tudo no lugar, entender a logística do negócio, demora um tempo, você entende, coloca o negócio para funcionar e vamos lá. E depois você reduz para um lugar que ficou muito aconchegante, falei para você que ficou excelente, só que é bem menor. Isso. Eu acho que você acha mais fácil se adequar a um lugar maior ou se readequar a um lugar menor? Como é que você enxerga essa? Olha, eu acho que foi a escolha mais certa que eu fiz, certo? Eu enxuguei muita coisa, eu diminuí um pouquinho minha equipe, eu diminuí meu aluguel, os custos deu uma diminuída, né, certo? E a gente está conseguindo atender mais pessoas num espaço menor. Por quê? Porque durante a semana eu tinha aquele salão fechado, completo. Mas a parte aberta eu só enchia final de semana. Ou seja, não era uma coisa que está sendo utilizada porque não tinha essa demanda, né? Muita gente não enxergava esse lado. Eu conversando com o Bruno, quando fez a reforma no Graton, ele mudou de espaço, ele tinha 140 lugares, foi para 60. Ele disse: Fernando, eu estou muito mais satisfeito, certo, com essa mudança, porque eu estou com um prédio próprio, meu custo diminuiu. Faça a conta que você vai achando. E eu não aumentei meu preço, viu? Eu mudei. Ficou com o mesmo cardápio. Meu cardápio é o mesmo do ano passado. E é interessante porque você consegue ver que o resultado está melhor, né? Exatamente. O resultado está melhor. Isso a gente fica feliz porque com tantos desafios e a história que já existe do seu negócio, do Fusion, eu acho que hoje a gente consegue dizer que seria uma pena perder a gastronomia que o Fusion traz para a nossa cidade, para o nosso estado, inclusive. Olha, eu tenho uma história assim, engraçada. Uma amiga da minha enteada, né, eu tenho duas filhas do meu primeiro casamento, que foram elas que me incentivaram também muito a cozinhar, que elas adoravam quando eu ia fazer um churrasco, quando eu ia fazer uma feijoada. Minhas filhas sempre foram... número 1 ali. Exato, incentivadoras, né? E adorava quando o pai ia para a cozinha. E eu também adorava ir cozinhar, adoro ir cozinhar para elas. Quando eu viajo, elas moram em São Paulo, chego lá: pai, você vai trazer o que para fazer aqui em casa e tal? E eu sempre levo uma expectativa, né, um isopor, né, cheio de alguma coisa daqui para fazer lá. Né? E vou para a cozinha com a maior alegria. A Júlia chegou para mim: Fernando, tem uma amiga minha que acabou de me ligar, dizendo que estava com abstinência
do seu galeto, da sua maionese. Quando é que você vai reabrir? Ela tá aqui me aperreando. Essa mulher fala comigo todo dia. Eu digo, ela tá com o quê? Com a abstinência do meu galeto, velho. Eu digo, porra, sabia que eu sabia que o galeto era tão bom, mas desse jeito não. Aí eu achei engraçado isso, não. Diga ela que pra semana eu abro o delivery e ela vai comer o galetinho lá. Vai lá buscar o galetinho. Então eu achei isso aí muito, muito bacana, muito interessante. Porque assim, você vê que, você, como o Thomas falou, você fala galetinho, aí parece uma coisa bem modesta, né? Mas a gente teve lá para almoçar, você olha para as mesas, eu acho que realmente é o que mais sai. Principalmente quando chega, né, família ali, então a primeira vez que você vai comer, tem outros pratos não muito bons, mas... Não só a primeira vez, né? É recorrente, né? Meu amigo, tem que levar. Mas uma observação que eu queria fazer para quem está ouvindo ou assistindo, que você escuta o Fernando falar que foi para uma casa menor, né? E que hoje tem apenas um mês e ele já está sentindo um resultado parecido com a casa que ele tinha. Porque muitas das vezes as pessoas olham, poxa, casa grandona, tal, passa um final de semana, tá cheio. E nem sempre é necessário um espaço físico tão grande, porque o custo operacional acaba ficando alto, porque você sempre abre esperando o espaço físico todo lotar. Exatamente. Por mais que não seja corriqueiro, mas tem dias na semana que do nada, né? Dá aquela loucura. Mas aí as pessoas acham, não, mas ele está conseguindo um espaço pequeno melhorar. Talvez eu fazendo isso também. Mas existe todo um trabalho, todo um estudo para que isso aconteça. Eu percebi hoje, inclusive almoçando lá, nós pedimos o galetinho e esse prato ele não saiu com mais de 5 minutos, sem exagero. Foi muito rápido. Eu acredito que foi uns 5 minutos. Quando a menina trouxe um prato assim, eu disse, rapaz, acho que ele trouxe só para tapear a gente. Aí, tipo, eu vi, antes da gente chegar ao nosso, o pessoal chegou mais cedo e também saiu muito rápido. Então, assim, você tem uma casa menor, o que é preciso fazer? Agilizar a questão da saída do seu prato. Porque quanto mais a rotatividade acontecer, mais você consegue melhorar o faturamento. Exato. Aquele galetinho para ficar pronto, ele demora meia hora, certo? Mas você chega lá e eu consigo soltar ele em 10, 15 minutos. Sim. Eu tô falando de 5 minutos porque a gente chegou no início da casa abrindo, mas ainda assim 15 minutos é muito rápido. Mas para ele ficar pronto é meia hora. Só que eu sei que eu vendo X galeto naquele dia. É o controle da cozinha, né? Exato. A gente já tem isso aí, né? Há muito tempo que a gente trabalha nisso aí. Então eu sei que hoje eu vou vender. Conhecer o seu público, conhecer o time do negócio. Produção, né? Já está na produção. Ali eu já dou uma antecipada, já deixo o galeto pré-assado. Na hora que você chega, a gente finaliza ele e ele sai suculento, sai fresco, naquele momento. Perfeito, sai. Eu li, inclusive, assisti um vídeo justamente falando sobre isso ontem, falando sobre a questão do estudo que o McDonald's faz. Ele sabe o horário específico que vai existir o pico e eles fazem uma antecipação da produção para que na hora do pico eles não passem vexame. Então, assim, é conhecer o seu público, é conhecer o seu sistema, usar o sistema, né, Marcelo? O sistema ele dá muito isso, se você tem um sistema muito bom. Então, você com essas estratégias, as pessoas acham que o segredo do negócio é só fazer um tempero gostoso e tá tudo certo. É muita coisa, né, Fernando, muita por trás. Isso aí é um ponto. Como você falou, é os 20%, né? É um ponto positivo, mas você aprender a sua logística, você aprender fazer o seu mise en place, você aprender deixar a sua casa preparada, certo? Para um movimento. Acho que é meio caminho, né? É meio caminho andado. Dia de domingo eu sei que é um dia diferenciado. Sim, eu tenho um delivery muito forte e eu tenho um salão forte. Funciona muito bem os dois no domingo, né? Funciona bem. Eu tenho uma equipe extra para trabalhar domingo, certo? Tanto no salão quanto na cozinha. Comportar tudo. Exato. Eu monto outra estrutura no domingo para atender, certo? No domingo, se você ligar no meu delivery, eu vou dar 1 hora para o produto chegar na sua casa. Mas eu tento fazer com que isso seja muito mais rápido. Você não quer usar 1 hora, né? Eu dou 1 hora, porque às vezes acontece, tem um problema. É um dia que... Mas a gente... O cliente sabe que tem que esperar, né, 1 hora, né? Dentro desse processo de mudança, em algum momento você teve receio de perder a essência, assim, do que era o Fusion, por exemplo? De repente, numa mudança dessa, o galeto, que é o que a gente está falando tanto, ele deixar de ter aquela saída, em algum momento teve esse receio ou nunca teve esse receio? Não, nunca tive esse receio, nunca tive. Se falou uma coisa engraçada, eu lembrei aqui de um amigo meu, Tiago
Tiago que também é dono do restaurante, é dono do Bruto. A comida maravilhosa, viu? E o Tiago chegou para mim e disse, Fernando, você está indo para uma casa que eu passei lá, está bem bonita, está bem arrumada, está diferente, está bacana. Não deixe de vender, de fazer a sua picanha suína, que para mim é o prato, todo mundo fala o galetinho, mas a picanha, tem outros pratos. a picanha suína eu sou fã. Você vai sofisticar a sua casa, não perca a sua essência. Eu disse, Tiago, não vou mexer na minha essência, certo? Inclusive o cardápio é o mesmo, né? Exato, mesmo cardápio. Meu carro-chefe vai continuar. Agora com esse projeto novo, a casa eu estou numa rua de bares e restaurantes que convida o pessoal à noite para fazer um happy hour, para esticar para a noite, né? E eu vou incrementar com alguns pratos que eu acho que vai ficar bacana para a noite. Sim, certo? Sim. Já estou com um cardápio agregar, né? Agregar, certo? Vou fazer um cardápio. Se você chegar lá à noite, eu quero comer um galetinho com feijão caseiro, vai ter. Com batata frita, vai ter. Se você quiser comer um outro prato mais elaborado, a gente vai preparar um cardápio bem resumido, certo? Para atender aquela pessoa. Um risoto, né? Exato. E assim, entrando na questão da equipe que você falou que prepara, eu vejo que você tem uma galera lá que está com você já há um bom tempo. O que é que você acha que é um diferencial hoje da casa, né, do Fusion, para reter essa galera lá no Fusion? O que é que você acha que foi um diferencial para manter esse relacionamento, para ter passado por pandemia e a equipe continuar, a essência da equipe continuar? O que foi esse diferencial aí? Não é fácil você manter uma equipe durante tanto tempo, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 12 anos. Né? A marca tem 13 e tem pessoas com 12. Tem pessoas com 12. Eu tenho uma pessoa lá que está no início, certo? A Raquel está no início. Tem uma na cozinha que está há 12 anos. O pessoal do salão, você conhece o pessoal que está do atendimento, que está desde o começo da Casa Nova, né? Foi quando eu ampliei os garçons. Isso aí, a credibilidade que você tem com o seu colaborador, né? Você está sempre junto, pagando em dia, dando o apoio que essas pessoas merecem, gratificando a comissão que vocês pagam para comer lá os 10% é revertido para o pessoal. Então isso aí a gente faz um trabalho, certo? Que a gente reconhece o nosso colaborador, certo? Então a gente dá um incentivo. Se você motiva, né? Motiva, né? Esse incentivo. O diálogo também é muito bom, né? Eu acho que muito bacana. Muito acho bacana. Que você está sempre lá Sempre. Eu tô na cozinha todos os dias, eu tô no salão todos os dias. Só não tô nos dias que eu tenho que viajar, eu faço consultoria fora, né? E quando eu tenho que viajar, não. Me ausento 2 dias, mas voltando eu já tô lá, já tô chegando. Mas não perde o contato, né? Não, contato jamais. Isso aí é importante demais. Essas 3 mudanças, você tem essas 3 não, 2, né? Porque iniciou num lugar e são 2 mudanças apenas. Você sente que o seu público ele te segue ou você, nessas mudanças, renovou esse público? Quando eu saí do Santo Eduardo para Ponta Verde, eu dei uma renovada grande, certo? Trouxe o meu público do dia a dia, certo? Hoje vocês almoçando lá comigo, chegaram alguns amigos meus. Eu observei que é do Fúzio, da galeteria Fúzio. Sim, certo? Do Santo Eduardo. Teve algumas pessoas que me acompanham desde lá. Quando eu fui para Ponta Verde, a grande maioria eu consegui levar e dei uma ampliada. Mas assim, o que eu acho bacana do Fúzio, não sei se vocês perceberam, mas eu acho que 70%, 80% das pessoas que chegaram lá falaram comigo, vieram falar comigo. Então, sim, são pessoas que estão lá, que vão lá pelo menos 1 a 2 vezes por semana. No final de semana leva a família. Né? Isso aí é que eu acho bacana. Galera, não é só a hora do almoço. Exato. E que não são mais só clientes, né? Exatamente, amigos. Né? E quando eu viajo, quando eu tô fora, é interessante. Tem alguns que ligam, eu tô aqui, viu? Cadê você?
Então isso aí Isso é é, bacana, bicho, isso né? é bacana. Esse final de semana que passou, eu fui para Barra de São Miguel, aniversário do meu irmão, e o que eu recebi de telefonema, de foto, Foto de, do salão, do salão, de cardápio, do clientes que galeto. estavam lá, entendeu? Então isso aí é muito gratificante, né? Não, com certeza. É um carinho no Né? coração. Né? E o Marcel fala muito sobre isso, inclusive, sobre lá, não só o Marcel, como outros clientes também. Que hoje a sua equipe também, tenho certeza com o tempo que tem, já conhece os clientes, já trata. Eu Sim, percebi sim. hoje que chegou um dos clientes e ele já foi lá, já abraçou, É. porque tinha feito a tatuagem, disse, Aham. quer sentar onde e tal, já Isso. ajeitou. Então assim, na sua ausência, os clientes são tratados até melhor. Eu costumo dizer que a minha Aham. equipe faz muito Importante, bem né? isso. Isso. Mas o Marcel fala e alguns clientes falam, bicho, quando você tá, parece que tem um toque especial, Aham. o prazer de comer com o dono lá, de pegar na mão, de dar pelo menos uma boa tarde. De Ou ver, né? dizer, ó, tô aqui de novo. né? Aham. Fazer Isso, questão de isso, fazer é. com que você entenda que ele tá voltando e que Aham. ele tá presente. É muito bom. Isso só mostra que a gente precisa, de fato, estar ali presente e que isso muda muito o dia do cliente. né? Exato. Eu antigamente eu ficava na cozinha. Eu acho que você, quando conheceu o Fúzio, É, não via não. eu estava lá dentro, eu estava na churrasqueira, eu estava no fogão, né? Eu sempre gostei. Só que depois eu precisei sair. Por quê? Porque o povo chegava no salão, cadê Fernando? Quer falar com o Fernando? Às vezes eu estava no meio de um prato, montando, finalizando um galeto, sei lá, finalizando algum tipo de prato, e o cliente querendo falar comigo, mandava me chamar. Então, O nome do nosso podcast, ele remete quero falar exatamente com o a dono, isso. eu Eu quero quero falar falar com com o o dono, meu amigo. exatamente. Muitas vezes eu tive que sair da cozinha, da Para poder churrasqueira, cumprimentar uma pessoa. para né? poder, não, eu tenho que botar uma pessoa aqui para... E às vezes a pessoa quer até Ficar no parabenizar, né? Exato, Ou até exato. que seja uma crítica ali construtiva em alguma coisa, mas ela quer chegar para você, rapaz, eu acho que dava para você, ou então, ó, passou do ponto. Exato, né? exato. E isso é importante. Como você disse, tem gente que vai lá. Como é que um cliente que está aqui no meu negócio pelo menos 2 vezes por semana, ele não tem algo, eu não vou ouvir algo que ele tem a me dizer. Exatamente. Né? E ainda se não for um elogio ou uma crítica, falar com o dono é Sim, satisfatório. com né? certeza. cara. Muitos donos não têm, lógico, condições Aham. de estar presente no seu negócio. Alguns não gostam de estar ali em evidência. Mas eu acredito muito, baseado no que eu vivo hoje, que faz toda a diferença. Toda a diferença. Isso é muito bom, muito importante, certo? Para mim, particularmente, de receber meus amigos em casa. Certo? É sua casa, Eu né? estou recebendo meus amigos na minha casa. Chega pessoas que me chamam, vem aqui na mesa, senta aqui. Não sei se você já tinha saído já. Eu tive que sentar em pelo menos 3 meses depois que você saiu. Eu vivo isso. Entendo. É verdade. Então, isso é uma relação curta. É um cara que se eu tiver em algum outro local, fora do restaurante, ele me chama para sentar, a gente vai tomar um café, a gente o bate vínculo, um papo. né, É o que é- vínculo, E se você não está lá, falta alguma coisa naquele dia Exato, do cliente que exatamente, você não estava, exatamente. né? Quando a Exatamente. gente fala assim da importância do dono, né, se fazer presente no negócio, é exatamente nesse sentido. Aham. Eu falo isso direto, falo isso até para os meus clientes quando eu estou lá, né, seja lanchonete, seja bar, restaurante. E eu sempre falo, trabalhou com atendimento ao público, a pessoa, né, personalizar realmente o negócio é o dono estar lá. Aham. Até porque, assim, embora o negócio funcione sem você estar, que é importante que isso Uhum. aconteça, mas para o cliente, bicho, é sensacional. É só você se colocar no lugar do cliente. Você deve ir num lugar que um amigo seu é o dono, por exemplo. Quando você chega lá, que encontra com ele, Sim, é diferente. satisfatório, Você também é cliente bacana. também. Exatamente. Exatamente, é diferente. Vocês tocaram numa assunto agora interessante. Eu abri um café lá no Mercado 31, no Jaraguá, ali vizinho ao Porto de Maceió. Uhum. E o que tem de amigos meus, de cliente que chega lá, tira uma foto, que eu não estou lá sempre, né? Lá no mercado eu vou, passo lá rapidinho e Deixa os dou uma olhadinha, comandos. tomo um café e vou fúzio. Mas os amigos, quando vão lá, tiram uma foto, mandam para mim, olha, tô aqui, Tô aqui. viu? Vim É aqui. uma lista de presença, né? Exatamente. Então, esse é retalho, isso é bacana. Isso aí é o que você, assim, e não é só por ser o dono, é detalhe também importante de se dizer aqui. Não é porque é só o dono, porque a gente quando fala sobre isso, a gente entende que qualquer dono vai ser essencial para o negócio.
A gente sabe que tem muito dono aí que não vai fazer diferença nenhuma estando ou não. Isso. Porque o cara não dá uma boa noite, o cara não atende bem o cliente. E digo também que essa presença do dono, dependendo do que ele é para o cliente, do que ele tem de propósito de vida, de empresa, de marca, isso faz toda a diferença. Sim. Eu tenho certeza que hoje o seu colaborador, por exemplo, hoje, que já está há muito tempo, acredito que o carequinha lá do salão, O veinho quando saiu. ele chega lá, que abraça o cliente e tal, eu digo a todo mundo, os meus colaboradores, eles são o reflexo. Né? São Sim. pessoas que já têm princípios, que têm uma harmonia, uma Isso. energia muito boa, Isso. mas eles são um reflexo. Assim. Aham. Os meus colaboradores sabem que eu trato todo mundo bem. Mas o Marcel, quando eu posso, eu estou sempre ali na mesa dele, ou de vários outros clientes também. Então, essa presença ela é essencial, não só para o cliente, como para o colaborador, porque você não deixa tão solto e acaba mostrando o que você tem como propósito e o que você quer que eles apliquem. Então, Sim. e aí é o que eu digo, nem todo dono talvez será essencial, porque tem muito dono que é melhor ele nos bastidores. Porque às vezes o cara mal educado, não dá essa atenção, não trata o tem um cliente como ele perfil, deve. né, Não tem pra um perfil. comunicar. Tem gente que não tem esse trato, né? Esse trato É. com o cliente. E essa Mas é diferença, fundamental essa estar lá, né? essa necessidade que as pessoas têm de mostrar a você é porque, de certa forma, não são mais clientes. São Isso, amigos são que estão amigos, mostrando, estão dizendo assim, Exato. eu estou aqui, Estou aqui, não só tomando café, mas eu estou aqui prestigiando e fazendo com que o seu negócio dê certo. Eu estou contribuindo com o seu negócio. Tal, Exatamente. fazendo parte do seu projeto. Agora, eles estão lá também porque o galetinho é bom, viu? Se o galetinho não fosse bom, ele Eu digo que essa necessidade de mostrar Rapaz, não é só por isso não, pelo amor de Deus. O que grava o Mas é o os podcast 20%, ali né? já mostrou umas 300 vezes. Eu acho que ele tá ali babando. Ele tá salivando, ele de hoje que tira a nossa concentração com uma foto ali. Eu vou desafiar ele, já que ele tá doido pelo galetinho, até o final do podcast, printa essa imagem, jogue pro computador e mostra aqui. Mostra aqui, a gente vai mostrar. Mas se não mostrar, o pessoal no final vai no Instagram lá. Não, tem vídeo, tem tudo. Fernando, olhando assim pro retrovisor, né? São 13 anos, assim, na gastronomia 20, mas eu acredito que existe um sentimento ainda maior, né? Quando você fala sobre o Fusion. Todas as outras casas que você passou, lógico que existe um orgulho de ter Sim, começado claro, a casa, claro, construído, foi, as casas hoje estarem... Tá na história, né? Foi um Tá na sua aprendizado. história, tá no seu portfólio. Mas tenho certeza que olhando para trás assim, no retrovisor de ver o Fusion, tudo que já foi passado, qual é o sentimento que você sente hoje, baseado em tudo que já foi passado, como eu digo, momentos difíceis, né, felizes, e onde você está hoje com a mudança que sua casa está linda, linda de verdade. Obrigado. Eu até disse o Marcel olhando para sua casa, porque minha empresa hoje ela nasceu, né, de uma ideia, de uma vontade, né, era minha casa, eu abri mão da minha casa, quebrei algumas paredes e me reinventei ali, improvisei o espaço. E hoje ele foi improvisando, crescendo, aumentando, crescendo, e não é sem nada uma do zero. projeção. E quando eu falei para o Marcel hoje, sentado lá, antes de você chegar, eu disse, Marcel, meu próximo sonho, não precisa ser curto prazo, é longo prazo. É começar um negócio assim, do zero, assim, projetar e dizer, o engenheiro, o arquiteto, dizer, vai ser desenhado dessa maneira. Porque é prazeroso você chegar na sua casa e ver tudo no lugar, tudo bem organizado, né? Realização. Então, qual o sentimento hoje que você sente de estando naquela casa hoje, tendo passado por tantas coisas? Em primeiro lugar, realização, né? Hoje eu me sinto... eu acho que eu estou cumprindo o meu legado. O Fusio hoje hoje não, né? Desde que eu abri... Desde que eu criei o nome Fusio. O nome foi interessante. Todo mundo... Fusio porque é um carro, não sei o quê. Vou contar a história, né? sobre o nome Fusio. Eu estava numa aula de gastronomia, numa aula de... na faculdade de culinária nordestina, certo? E o professor Antônio Mendes, que tem um restaurante fantástico em Piranha, Nalva, certo? O cara tem uma cozinha show de bola. Ele estava dando uma aula sobre fusão na gastronomia. Hoje a gastronomia você vai para uma faculdade em Paris e você traz o toque, o tempero, o jeito da cocção, o jeito de você trabalhar o produto. Você faz uma adaptação para a nossa região. Então você pega uma comida nordestina e dá um toque francês. Então isso aí é uma fusão na gastronomia. Sabores, né? Você pega uma comida peruana e faz uma adaptação a um produto que você tem aqui. O Jonathan do Acoaba,
Ele estudou na França, então ele deu um toque em alguns pratos dele, algum toque francês, um jeito de preparo, certo? Então isso aí é uma fusão na gastronomia. Então, esse nome veio dessa aula. No dia que eu saí dessa aula, eu disse, se eu abrir um negócio, eu vou botar o nome Fusion. É uma fusão, porque eu sou um cara da roça, eu sou do sertão, mas eu peguei temperos que eu não conhecia, que eu fui conhecer depois que eu comecei a mexer com a gastronomia, temperos que eu achava que eu não ia dominar, e botei no meu galetinho. Sério, meu galeto tem temperos que não é normal, não é comum você temperar no dia a dia. Já. Exato. Então, o nome foi o nome que eu criei, a marca minha, as receitas. Antes de abrir, Antes você de já abrir. tinha o projeto Exato. do nome. Na O nome aula já existia. Na aula diferente de esse todo mundo, né? Exato. Na aula me acendeu, né? Veio a luz desse nome e eu guardei esse nome. Tanto que na hora que eu falei pro meu sócio, ele fez, e o nome? Eu disse, Galeteria Fusion. Já tinha. Aí ele, por que Fusion? Aí eu expliquei, ele fez, gostei. Ele disse, eu achava que era o carro. Disse, nada a ver com o carro. Exato. Ele disse, não, aí é isso aí. Então você cria uma marca, você cria umas receitas, né? Então isso aí dá um prazer, é realização. É realização. É a satisfação de ter chegado onde você chegou. Exato. E acho que hoje, eu não sei se eu vou usar dizer que eu acho que até você viveu ali quase 7 anos, quase 8 anos na Deputado Zelagem, mas eu acho que ali não era a cara que você projetava para o Fuso. Eu acho que hoje, onde você está, é o que você projetava. Isso. Quando a gente vê de fora a cozinha, né? Você vê a cozinha ali, tem um espaçozinho da adega, né? Remete um pouco do interior, tudo aquilo ali. Isso. Aqueles enfeites ali, né? Tradicional. Aí tem uma peneira, tem uma quartinha, tem É um negócio. burrinho ali. E tem o Fusion, né? Que tem os galos lá em cima, tem né? o Fusion, que é o tradicional, moderno, um pouquinho de cada isso, coisa. isso. Assim, tem uma mistura, O né? Fusion acaba Eu funcionando acho- também eu nessa acho que diagramação. Ele, inclusive, o próprio Fernando, ele participou diretamente na construção daquele negócio ali, Sim, na sim, projeção, sim. né? De colocar, não, eu gosto disso aqui, eu queria que tivesse isso. Você vê que pela fala e pelo lugar. Tem a o mão, que né? ele- Tem a tem mão. do dono, né? No projeto eu interagi muito com a arquiteta, É certo? importante demais. Ela fazia, vamos fazer assim, assim, assado. Digo, tá, gostei, tá bacana, mas eu queria que você botasse isso aqui, queria que você mudasse isso aqui. Teve algumas situações, ela, Fernando, e a churrasqueira? Eu digo, eu queria que aparecesse minha churrasqueira, mas você já quer que apareça a cozinha e a churrasqueira? Digo, vamos dar um jeito. Aí ela redesenhou, fez. É a sua função. Exato. Eu digo, eu quero mostrar meu produto. Teve alguma Eu quero. coisa que foi inegociável nessa. Isso aqui eu quero que vá pra lá, porque eu não Não posso tirar. pode tirar. A churrasqueira, eu disse, eu quero uma churrasqueira visível. Eu quero que o meu cliente veja o galetinho onde é que está saindo. Eu quero que... Eu quero ver que a tradição, quero que Exato. veja que a tradição ainda existe, né? Exatamente. Eu quero o galetinho na brasa, né? Que é a essência, né? Que é a essência, da né? churrasqueira que você falou na Exato. brasa, não mude, né? Não, Desde exatamente. sempre. Exatamente. Se você temperar o meu galeto e fizer numa churrasqueira a gás, vai ficar bom, já fiz, vai ficar maravilhoso. Só que não vai ter o defumado. É, o sabor Entendeu? da O brasa. defumado dá um diferencial, que é o Sim, carvão que dá. Ninguém consegue reproduzir isso. Aham. Né? Inventaram Bota tudo. fumaça na né? airfry, bota fumaça não tem fumaça líquida. Ô, Marcel, uma dúvida que todo mundo tem, né? Porque a gente falou aqui em 13 anos de negócio, de marca, né? De história. Mas é essencial, né? A gente falou sobre atendimento, falou sobre o galetinho, o sabor, falou sobre a presença do dono, falou sobre o espaço físico, tudo isso contribui para que o negócio dê certo e se mantenha tanto tempo no mercado. Sim. Mas e a gestão? Como funciona hoje? Hoje você está de dentro da parte financeira, administrativa, tudo, iniciou você, depois você sentiu a necessidade de implementar, de botar alguém. Olha, ninguém é bom em tudo, ninguém Sim, joga nas 11. exatamente. Certo? A gestão financeira é muito complicada. É um dos grandes pecados. já Muito, de muito tantas empresas complicado. que É uma fecharam. área que eu não domino, que eu não gosto, entendeu? Então, eu tenho uma pessoa lá, a gente tem uma pessoa lá que faz esse O trabalho, trabalho. De retaguarda. Certo? Exato. Eu chego lá, eu vejo, eu conheço, mas é uma coisa que não é do meu feitio, eu não gosto dessa parte.
acompanho. A gente tem que Certo. acompanhar, certo? Mas é interessante. Ninguém consegue jogar nas 11. Não, com não, certeza. não. Você Mas tem eu que... acho que o primeiro Mas passo é isso é você importante, reconhecer né? isso, né? E você Porque tem reconhecer- gente que acha que sabe lidar com tudo. Não, o dinheiro é meu, o Não, negócio é meu. exatamente. Eu tenho que passar por mim. E aí Aham. acaba centralizando. E é muito bom você entender, não, na cozinha eu tô lá, sou o chefe. Isso aqui E detalhe também, talvez você até seja bom em tudo, mas você não consegue fazer tudo. Então, se você não direciona a sua atenção para algo Não que consegue. vai realmente converter muito mais, você Olha, não faz nada. Eu tenho alguns exemplos aqui de pessoas que eu conheço, que eu tenho amizade, de restaurante, certo? Que tem a parceria. O André do Divina Gula, ele era muito bom, ele é muito bom na cozinha, e a Claudinha, né? A esposa a saudosa Claudinha, ela era muito boa na parte administrativa. E graças a Deus os dois tiveram 2 filhos, que um é muito bom na administração E o outro é chefe. e o outro é chefe de cozinha. Que bacana, né? dividiu essa tarefa. O Massarella, a Maria Lúcia, faz uma administração, ela e a Fabiana, tranquilo, muito boa, muito bem feita. E o Fábio tem um know-how de restaurante, de cozinha. Tem esse... A família se conversa, né? Exato, e aí, quando esse você não bate-bola. tem uma pessoa realmente da família, o importante é encontrar uma pessoa que... Se não tem na família, que você contrata. Os meninos do Maria Antonieta, né? O Breno é um chefe excelente. O Dedé e o Leopoldo têm um know-how na parte administrativa. Então, e Então quando você- é da família, que é bacana, né? Que se completa. Sim. Fica um Fica pouco tudo em mais casa, fácil como a de se gente diz, entender, né? Exatamente, né? exatamente. A gestão de pessoas é você que faz hoje. É. Hoje você Isso. está presente ali, você Isso, consegue conhecer, entender as Aham, pessoas e isso. consegue fazer muito bem. Fernando hoje se vê mais como um chefe ou como um gestor? Ou um pouco dos dois, é um equilíbrio sempre. As duas coisas. Você nunca largou a cozinha, né? Não, Você tá nunca. sempre ali. Nunca larguei. Interessante, viu? Quando eu vou passar um final de semana com a família ou com os amigos, termino me empurrando para a cozinha. Tá sempre escalado. Eu fui esse final de semana para a Barra de São Miguel. Eu já levei os ingredientes para fazer o jantar, certo? Eu vou passar um final de semana na praia. O povo vai fazer o quê? Então não posso fugir, né? A galera eu já vou- sabe, né, Fernando? Exato. E eu- Acabou virando um seu diferencial nas festas, né? E eu gosto de cozinhar coisas que não tem nada a ver com o que tem Com no a Fúzio, proposta, né? do dia a dia, certo? Eu faço coisas totalmente diferentes. E, porra, por que você não abre uma casa de massa? Por que você não abre uma casa disso? Por que você não gosta faz de aquilo? testar também, né? Gosto. Isso é importante. Gosto, Isso é interessante, muito, você é muito dinâmico, né? Porque assim, a Aham. gente fica pensando que O cara o só cara vai faz a fazer, mesma coisa que o cara comeu no fuso. Você vai na contramão, senão você vai totalmente comer diferente. É hora de Totalmente, testar, né? exato. Porque até agora mesmo... Laboratório, ele né? Laboratório, né? Laboratório, O verdade. laboratório e os cobaias. gente. Isso. Eu adoraria ser seu cobaia. Fernando, a gente tem um momento aqui que a gente providencia, né, uma lembrança para agradecer, porque você foi um cara que na hora que eu tive lá, que eu comentei, você, tô dentro. Não questionou, disse, tô dentro, pode me convidar. Falei com você no WhatsApp, vou lá, não, tá certo já. Então eu digo, meu irmão, cara, e a gente fica muito feliz, porque é um projeto que a gente iniciou e o objetivo é realmente contar a história, mostrar quem está por trás da casa e ao mesmo tempo trazer todas as dificuldades, porque tem gente que vai ver a sua casa, beleza, lá, linda, muito boa, e vai dizer, isso aqui deve ter sido fácil, esse cara deve ter herdado isso aqui, veio de mão beijada, como diz a história, e a gente sabe que não foi, né? E aí quando você conta que teve momento que você, pô, não vou mais ficar aqui, não dá mais pra mim, eu vou embora, não dá mais. Então assim, a gente fica feliz de você ter, e a gente gosta de entregar essa lembrança, que é pra você lembrar que esteve aqui e também lembrar de alguns momentos da sua vida. Aí vem um cara aí trazer essa lembrança pra você. A gente contratou ele só pra fazer isso, só Foi. pra entregar essa lembrança aí. Dê um tchauzinho aqui pra cá, mas pessoal. Foto bacana, a minha neta, Dá um tchauzinho. minha filha, minha neta e meu genro, que maravilha, muito obrigado. Isso aqui é uma lembrança que eu vou guardar. Eternizar aí a sua Eternizar. passagem por Minha aqui. mãe, E tenho certeza que são imagens aí que marcam, né? Marcaram a sua vida, pessoas que marcam, né? Show de bola. Só faltou uma filha aqui. Faltou. Muito bacana, muito obrigado. Eu que agradeço esse convite de vocês, certo? Futuramente, se tiver um segundo tempo, Sim. estou à sim, disposição, certo? Com certeza, com certeza.
O programa é bem interessante, é muito bom. Vocês deixa a conversa fácil, certo? Os dois têm uma habilidade muito boa de conduzir, certo? Parabéns. Eu falando com o dono, vocês criaram esse projeto, uma linguagem. É isso aí, a ideia sempre foi essa, e a gente fica feliz de poder trazer pessoas para cá, e principalmente pessoas que a gente conhece, mas ao mesmo tempo não conhece, né, Tom? A gente vê, conhece a marca, sabe, né, mas quem não conhece o que tem por história, né? A história é interessante, eu gosto muito de história. E eu gosto, é o que História me de inspira, pessoas. o que me inspira eu vi a história das pessoas, porque eu sei que 99% das marcas, grandes pessoas, grandes homens, mulheres, existe assim uma história de resiliência incrível. De luta, e né? a gente sabe, ouvindo a sua história, a gente lembra um pouquinho de cada uma que passou por aqui, né? Desde o do pensar no nome antes, de ter uma proposta, de convidar alguém, de ter um sócio, ter um amigo que lhe inspira, que empurra, que chama. E esse projeto aqui, quando ele nasceu, a gente disse, não, a gente precisa ter uma direção. Porque a gente sabe que tem muito podcast hoje que chama qualquer pessoa e conta qualquer história, tira uma resenha, faz uma onda. E a gente disse, não, a gente precisa tratar esse projeto com muita seriedade. Por quê? A sua história ela é inspiradora. Você disse hoje que tem 2 netas, né? Uma neta, Uma neta, né? Uma neta com 2 anos, na verdade. E 2 anos, com 2 anos. Então, essa entrevista, ela vai ficar guardada, né, por tantos e tantos anos. Então, a gente não só inspira quem está assistindo, a gente guarda histórias para que essas pessoas estejam aí, né, eternizando essa sua voz, a sua imagem, né, a nossa. A gente sabe que a gente está de passagem por aqui, mas você falou no meio da entrevista que você está vivendo o seu legado e tenho certeza que você está deixando o legado. A gente vai deixar, né? Vamos deixar com os nossos empreendimentos, com tudo, com a nossa gastronomia, com o nosso jeito de tratar, lidar com o negócio. Então, que isso aqui, no momento que você está assistindo agora, sirva como lição, né? E que inspire de verdade a você começar, a você repensar a sua vida, o seu propósito, recalcular a rota, né? Isso que você falou agora, eu tenho uma coisinha a acrescentar. Nunca é tarde para você começar. Exato. Para recomeçar. Sim. Eu sempre gostei dessa área, sempre gostei de comer bem, sempre gostei de cozinhar em casa, mas eu comecei na gastronomia muito tarde, certo? Eu comecei há 20 anos, esse ano eu faço 60 anos, então eu comecei... Depois me dê a receita aí. Eu comecei na gastronomia com quase 40 anos, 39 anos, né, 20 anos atrás. Muitas pessoas já estão pensando em... Começou há 2, 3 anos, já está pensando em desistir. Exatamente. Né? Ô Fernando, você tem uma mensagem, você acabou de dar, mas com certeza você vai conseguir falar de uma forma bem direta. Essa câmera aqui é sua. A gente pede sempre para você deixar uma mensagem justamente com esse sentido, para a pessoa que está ali perdido ou realmente não está sabendo para onde ir, quer iniciar, tem até um tempero bom, não tem informação, mas sabe que pode ter um potencial, mas está perdido. Deixa uma mensagem aí para que a galera possa, né, conseguir tomar aquele choque e dar o pontapé inicial. Eu vou começar com uma frase, né, que eu falei quase agora. Nunca é tarde, certo? Para você se achar. Sim, certo? Eu, com quase 40 anos, foi que eu me achei na gastronomia. Né? Eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de estar nesse meio. Mas realmente eu vi que o meu legado, o que eu tinha para fazer, era na gastronomia. Então eu mudei tudo na minha vida, certo? Eu dei um 360 e, graças a Deus, você chegar tarde Alagoas é muito rica em gastronomia e você tem um destaque, né? Você tá sempre presente, sempre lembrado, isso aí é muito importante. Então, nunca desista dos seus sonhos, nunca desista dos seus objetivos, certo? E se você fizer bem feito, você consegue chegar lá. Ter o destaque, né? O segredo é fazer bem feito, né? Não adianta, você nunca vai chegar lá no topo fazendo de qualquer jeito. Exato. Né, Fernando? Fazendo bem feito, faça a sua ficha técnica, fiscalize, vá lá todo dia na sua cozinha, se tiver alguma coisa, vai chegar um dia que inove também, inove, vai chegar um dia que você vai chegar, ó, esse sanduíche aqui
Não é o mesmo sabor que eu comi ontem. Eu chego no Fuso e às vezes pode encontro alguma coisa. Né? Mas você vai lá, como foi que você fez? Não é assim, vamos refazer, vamos fazer desse jeito. Então, treinar novamente. É o que a gente falou, a importância da presença, né? Da presença. Sempre você vai fazer o negócio. Fernando, isso. Se hoje você disse que está perto dos 60, né? São 6 décadas. Isso. Se você pudesse hoje dar um conselho, um recado, uma dica ao Fernando lá do passado, o que é que você diria a esse garoto? O conselho que eu diria a esse garoto é: por que você não descobriu isso antes? Porque a sua vocação já era essa, né? Desde de muito jovem, e você viu e você enxergou isso aí atrasado, certo? Mas que bom que você enxergou. Conseguiu enxergar, né? Que bom que o Fernando achou isso aí. E eu também diria a ele: continue assim, certo? Seja honesto, seja aquele cara prestativo, seja aquele cara família, seja aquele cara amigo. Isso é muito importante. Então, isso é o recado que eu tenho para dar. Amizade, família, e perseverança, coragem e vontade de trabalhar. Certo? Sempre, né? Sempre. Não fazer por obrigação, fazer por prazer. Fazer por né? prazer, por amor. Cara, que episódio... É interessante, eu vi na fala dele agora, eu voei no tempo agora. Eu vi ele dando esse recado, esse conselho a ele mesmo. Então, assim, o que é interessante é que ele se recusou, muitas das vezes, a entender que o propósito dele era esse. É verdade. Sem perceber. Isso. Mas o destino, assim, usou pessoas, Deus usou pessoas para dizer, bicho, pra aproximar ele daquilo ali. Bicho, é isso aqui. Eu faço. Eu tenho metade da sua idade. Você é 30 anos mais velho que eu. Uhum. E quando você dá esse conselho, é interessante porque é o conselho que eu ouvi de pessoas, e eu sou grato porque eu vi isso cedo. Eu, na época que eu estava na faculdade, eu pretendia fazer engenharia. Meu pai sempre foi contador, mas me diziam que eu tinha potencial para ser engenheiro. E aí era de um professor que eu admirava, gostava e tal. E eu fui tentar fazer engenharia. E com o passar do tempo, lá quando eu conheci o Fusion, alguém olhou para mim assim, dois amigos meus que eu trabalhava com eles na época, era jovem aprendiz, e eles me supervisionavam. Ele disse: bicho, vai fazer contabilidade, velho. E aí eu recalculei a rota, eu tinha 20 anos, eu recalculei a rota, e ali com 20 anos... Achou o seu... Eu me achei, eu me encontrei, entendeu? Então, assim, eu realmente consegui focar nisso, tô aí há mais de 10 anos já, 10 anos nessa Porque mesmo antes de se formar, você já começou a atuar, né? Já comecei a atuar, exatamente. E aí eu fico feliz de ter conseguido fazer isso. É um conselho isso, que você... jovem, exatamente. E assim, nunca é tarde, como você falou, mas quando a gente consegue se descobrir mais cedo, você consegue alcançar os objetivos possivelmente mais cedo. Você tá, né, quanto mais... hoje você tá um cara bem mais firme, bem mais consciente, duro, né? Eu, nessa jornada, eu tive muita dúvida, porque eu fui tarde. Será que é isso? Será que eu vou... Insegurança, né? Será Natural que eu vou... do ser humano. Exato. Também. Mas cada dia que passa, você vai se afirmando, você vai... Se realizando. Né? Você vai recebendo incentivos, apoio, elogios, que isso é muito bom para a gente. Nos ajuda a continuar, né? Exato, a gente vai se achando. É isso, Fernando. Sabemos, né, que é muito difícil. A proposta do nome, do propósito desse podcast foi ousada, né, Marcelo? Porque, assim, se nós estivéssemos dispostos a chamar qualquer pessoa... nós teríamos convidados o tempo inteiro. E hoje a gente uma das dificuldades, né, Marcelo? Da gente programar, organizar, porque nós trabalhamos com empreendedores, pessoas que têm iguais a você. Nós trazemos aqui pessoas que estão vivendo, que correm na veia o negócio, que vai poder contar com vontade, assim, o que vive, né? Então, obrigado por sair do seu negócio, por ter se ausentado, né, por ter batido um papo lá com a gente também, assim, fiquei muito feliz de bater aquele papo, de ver a vontade que você tem, assim, o prazer de ver aquela casa, de levantar. Eu me vi em você, inclusive, de parar um pouco a conversa, levantar, pegar na mão do cliente, dar um abraço. Então, assim, é esse contato, essa humanização que tem feito história, né, no Fusion. Então, obrigado por estar conosco, obrigado por compartilhar
tanta coisa boa, assim, eu saio mais uma vez diferente, né, Marcel? Melhor, De né? como melhor do que eu entrei aqui. E são pessoas iguais a você, histórias iguais à sua, que nos fazem acreditar assim, pô, eu preciso continuar fazendo o que eu tô fazendo. no caminho certo. Eu tô no caminho certo. E quando vocês me chamaram, eu tava ilhado, viu? Eu tava em Porto de Pedras. Ontem eu tava em Porto de Pedras, saí de lá, tava com medo de não conseguir chegar. Eu tive que fazer uma manobra para chegar em Maceió. Peguei uma estrada. Calculou a rota, né? Recalculei a rota, mas disse: não, vou estar lá em Maceió Vai dar certo. Vai dar certo. E deu certo. Deu certo, né? Graças a Deus. Fernando, muito obrigado, cara. Foi uma satisfação imensa Valeu. ter você aqui, né? E a você, o nosso telespectador. Peraí, que eu dei um desafio à produção e a produção tá inquieta ali. Eu consegui. Rapaz, Olha é isso aí, ó. galetinho, ó. O galetinho do Fusion Que bacana. é esse aí, ó. A gente tem uma outra versão que é gratinado, certo? Esse aí é só pra A minha produção é eficiente, velho. Rapaz, bicho. Eu tava falando aqui. Eita, vamos abrir aquele. Eu não trouxe aqui. Peraí, calma aí, pô. Vai ter uma oportunidade. Ô, Fernando, tá aberto lá o fundo. Tem vídeo, pô. Minha produção é eficiente demais, Os cara. caras são bons. Tem que respeitar a fala toda. Esse é o com osso, certo? Mas Sim, É mas o gratinado meu- dá pra entender aí a proposta do Esse é o desossado, É, gratinado. esse é o desossado. Você chega lá e diz assim, eu quero um desossado e gratinado. O pedido é esse. você sabe que com osso é o meu preferido? É mesmo? Eu gosto Não, da carnezinha não. com oito, pegar no Ei, ossinho. Não. Ó, eu vou lhe dizer. Ei, peraí. Eu vou dizer o que eu senti hoje. Eu me acostumo fácil com as coisas. Eu já disse a você. Hoje eu peguei, a única parte que vai osso no galeto desossado é a asinha. É a asinha. Eu deixei a asa do lado do prato lá e fiquei comendo. A parte que eu mais melhor gosto do parte. galeto é a asinha, pô. Eu sou apaixonado por asinha. Você comeu essa Hoje eu asinha, não? Não, deixa eu dizer. A parte que eu mais gosto do galeto é a asinha. Ela é sensacional. Hoje eu pô. deixei a asinha de lado. No final que eu lembrei de asinha, eu disse, eita pega, eu não toquei na asinha. Aí eu fui comer. É a melhor Caraca, parte. que É a asinha melhor gostosa, parte. pô. É a melhor parte. Tá Eita, salivando, pô, deu- tá deu- salivando. deu- Você salivou ali agora. o menino do... Merecemos o galetinho. É lógico. Cadê o sininho do cara aí? Pessoal, muitíssimo obrigado a todos vocês que ficaram até esse último minuto do podcast. Foi mais de 1h30, quase 1h30 Rapaz, aqui de podcast. Top demais. E eu vou Top comer Muito, uma coxinha. ó, da coxinha, Ah, Muito obrigado por ter ficado até aí. Eu tenho certeza que a história do Fernando, né, tanto te inspirou como te mostrou também aqueles que estão num caminho certo, né, fazendo com honestidade, fazendo com humildade, com prazer, fazendo como se fosse para você mesmo, ou até para Deus, que ainda fica ainda melhor, né? Você vai dar certo, você está dando certo, não pare, continue, resiliência, não desista dos seus É isso sonhos. aí. Entenda, né, quando é hora de parar, de avançar, mas continue. É isso, Marcel? Falando com donos, história que inspira, lições que transformam. Assistam, não percam, comentem, ative o sininho, compartilha aí no grupo da família, com o inimigo, com um amigo, com quem você quiser, mas não deixe de compartilhar. O Marcel agora E botou fique essa com ideia. a gente. O Marcel quer reconciliar as pessoas. Ele toda vez diz compartilha até com o inimigo. Porque Não, pô, tem que é compartilhar. impossível. Ó, se o cara é seu inimigo, se você compartilhar esse episódio, vai ele se vira seu compadecer, amigo. pô. É, com certeza, pô. Vamos promover a paz. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E pra vocês, um abraço e até o próximo episódio. Quem será, Quem será o próximo dono? Pode ser você. É Até isso o aí. próximo. Valeu. Valeu!